Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Estamos hoje na terceira parte da série O Espírito Santo usando vidas para transformar vidas. Ontem falamos um pouco sobre Cornélio, estamos em Atos 10. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Pedro. Vimos que o Espírito Santo estava trabalhando na vida de Cornélio para lapidar a vida de Pedro e ao mesmo tempo o Espírito Santo trabalhando na vida de Pedro para levar a salvação a Cornélio. Ontem nós falamos a respeito de Cornélio, que ele tinha um currículo invejável, mas precisava o que era mais importante, salvação, ter um encontro pessoal com Jesus. E nesse ínterim o Espírito Santo trabalhando com Pedro para que fosse até a casa de Cornélio levar a mensagem de salvação no nome de Jesus. Então vamos ver um pouquinho a respeito de Pedro hoje, no versículo 9 até o versículo 16 de Atos 10. Atos 10, versículos 9 até o versículo 16, que diz: No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Isto sucedeu por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pensando um pouquinho em Pedro, o que a gente aprende a respeito de Pedro nesse texto, né? Deus estava preparando Pedro para levar a salvação a Cornélio. Nessa preparação de Pedro, primeiramente Pedro recebeu uma visão divina. Então ele vê tem a visão de um grande lençol com uma espécie de vários animais. E, aos olhos de Pedro, todos eles imundo. Então Deus dá essa visão para trabalhar no coração de Pedro, para prepará-lo para levar a mensagem de salvação a Cornélio. Então Pedro, primeiro, ele recebe uma visão divina e, ao mesmo tempo, recebe uma orientação. Além da visão, ele recebe uma orientação lá no versículo 13 que diz, Levanta, mata e come. Então, além daquela visão, vem uma orientação. Levanta, mata e come. E essa orientação parecia contrária aos parâmetros de Pedro. Parecia contrária a tudo aquilo que ele tinha aprendido no judaísmo. Tudo isso contrariava o seu modo de entender do Evangelho, o seu modo de entender da vida cristã. Mas ele sabia que era o Espírito Santo falando com ele. Então, além dessa visão divina, ele recebe essa orientação divina e, em objeção a essa visão, e mais especificamente a essa orientação, Pedro faz uma objeção humana. Fala: de modo nenhum, não posso comer isso. Isso não está nos meus planos. De maneira nenhuma eu comi na minha vida coisa comum e imunda. Então, diante da visão divina, diante da orientação divina, Pedro, em contrapartida, faz uma objeção humana. Mas aí ele recebe uma tríplice argumentação divina. O texto diz, se você prestar atenção, versículo 15 e 16, segunda vez a voz lhe falou. Já tinha falado a primeira vez, Pedro argumenta, e a segunda vez a voz lhe fala: ao que Deus purificou,
não considere comum. E aí no versículo 16 fala, sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido. Precisou de que Deus lhe desse uma tríplice argumentação para que Pedro obedecesse à voz do Espírito Santo. Como eu tenho dito desde o começo, Deus estava tratando na vida de um homem que tinha um currículo invejável, tinha tudo de crente, mas faltava o mais importante para ser crente, que era conhecer Jesus. Estamos falando de Cornélio. E ao mesmo tempo Deus trabalhando com um crente, Pedro, um cristão, mas que faltava alguns elementos imprescindíveis, necessários na vida do cristão. Pedro precisava enxergar o cristianismo sob outra ótica. Pedro precisava ser trabalhado, ser liberto daquele legalismo e entender que Deus é o Deus de todos, não faz acepção de pessoa, e que desejava ardentemente alcançar um homem que, embora não fosse judeu, mas que era uma pessoa amada por Deus e que tinha, como eu disse, um currículo invejável e precisava receber a salvação. E Deus queria usar esse Pedro legalista para levar a salvação a esse homem piedoso. Então Deus trata com esse homem piedoso e Deus trata com esse Pedro legalista. O que eu quero dizer com isso? Que Deus deseja ardentemente tratar conosco. Trazer salvação para uns, trazer santificação, libertação para outros, libertar do legalismo, do preconceito, para que o Evangelho chegue de forma genuína aos corações das pessoas que realmente precisam. Que o Espírito Santo, que deu aquela visão para Pedro e para Cornélio, que falou com Pedro e Cornélio, possa falar com você nesse dia, para que você entenda o que você precisa e abra o coração para Deus, sem preconceito, sem legalismo, para que Ele trate na sua vida, para que você receba visão, orientação e não argumente, não faça objeções. Obedeça à voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, mais uma vez, em nome de Jesus, eu oro para os teus servos que estão assistindo esse devocional. Que eles possam ter experiências marcantes contigo, como teve Pedro, como teve Cornélio. Alguns para receber salvação e outros para ser tratado na libertação e na santificação. Entra com providência na vida de cada um, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de acessar o nosso canal do YouTube, lá dar sua curtida, fazer seu comentário, inscreva-se se você não é inscrito e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Peça para que eles também se inscrevam. Deus abençoe você grandemente.